susto no Lago Paranoá. Jovem de 17 anos é salva pelo Corpo de Bombeiros. Ela estava com 3 amigas e se afogou na altura da QL 12 do Lago Sul. Quem tem mais detalhes é Vivi Lira. Vivi, boa noite a você, seja bem-vinda. Oi, Henrique, boa noite para você, para todo mundo que está nesse feriadão prolongado aqui juntinho com a gente no Cidade Alerta. Olha, como eu falei, esse feriadão prolongado, dia que tem que ser de festa, junto com a família e praticamente quase que a gente anuncia a morte de 4 pessoas aqui no Lago Paranoá, logo hoje pela manhã, viu, Henrique? Agora, Vivi, você lembrou bem, é um feriadão, o brasiliense realmente aproveita muito o Lago Paranoá, democraticamente, não poderia ser diferente, não é? E essas 4 meninas, 4 moças, resolveram se divertir no Lago Paranoá. E o que aconteceu? Elas resolveram nadar e se afastaram demais da margem, Vivi? As informações preliminares que nós temos são exatamente essas, isso porque a dinâmica do crime ainda não foi divulgada, vale ressaltar ainda que a delegacia vai ter mais apurações ainda sobre esse caso, porque que de fato, porque de fato isso aconteceu, né, todo esse acidente, porque Henrique, sim, elas foram, né, curtir o feriado, foram lá para o meio do Lago Paranoá, chama a atenção, vou pedir para o meu cinegrafista Tobias Barreto dar mais uma focada lá na frente, Henrique, onde aconteceu, que foi mais lá para frente na Península dos Ministros, tá? Lá a profundidade é de apenas 3 metros, ou seja, chama a atenção porque não é tão fundo quanto as outras localidades aqui do Lago Paranoá. Se distanciaram, 3 conseguiram o resgate porque estavam conseguindo voltar para a margem, mas uma ainda ficou submersa por 45 minutos. É claro que o Corpo de Bombeiros foram acionados e daí o helicóptero foi utilizado, 6 viaturas, também 4 embarcações, tudo isso hoje pela manhã aqui no Lago Paranoá. Olha, Vivi, eu infelizmente tenho uma notícia terrível para dar para toda a nossa audiência ligada aqui no nosso Cidade Alerta. Essa moça de 17 anos que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros rapidamente, foram pelo menos 45 minutos de reanimação ali, ó, não é? E depois a ida dela ao Hospital de Base de Brasília, eu acabo de ser informado que essa moça de 17 anos faleceu. Ela morreu agora há pouco no Hospital de Base de Brasília. Isso, Vivi, faz com que a gente, na nossa responsabilidade de noticiar o que acontece aqui no Distrito Federal e também na região do entorno, nessa grande audiência do nosso Cidade Alerta, que a gente chame ainda mais a atenção de todo o nosso público nesse feriadão, para todas as pessoas que vão se divertir no Lago Paranoá. E eu dizia agora há pouco ao seu lado aqui, esse lago que ganha um espaço ainda mais democrático, né? Várias áreas liberadas para o banho, que é preciso ter muito cuidado. Por exemplo, não beber e nadar, não fazer competição no Lago Paranoá, né? Tipo, eu vou chegar nadando ali na ponte, vamos ver quem chega primeiro ali no meio do lago, né? Você acaba de dizer que o próprio Corpo de Bombeiros não sabe informar ainda o procedimento da dinâmica desse acidente, de como aconteceu esse afogamento, que acaba com a morte dessa jovem de apenas 17 anos de idade. Mas é preciso ter muito cuidado. Pode se divertir no lago? Claro que pode. Deve se divertir no lago com toda a família? Deve. É um espaço, repito, democrático. Devemos estar lá e nos divertir, mas com muito cuidado. Não é isso, Vivi? Exatamente, a gente não pode de forma alguma ser negligente ou imprudente em frente ou dentro da água. A gente observa bastante hoje, como é mencionado, esse feriadão, Henrique,
tanta criança está aqui, muitos jovens também, tem muita gente na água nesse momento. Cai a luz do dia, começa ao anoitecer aqui já no Lago Paranoá e a gente percebe a quantidade de pessoas ainda se divertindo, né, um pouquinho aqui. Como todas essas dicas que você deu, tem ainda não chegar, não pular, o que a gente chama, né, pular de ponta de cabeça diretamente, sem conhecer o ambiente, sem conhecer de fato onde você está colocando o pé, onde você vai querer nadar. Sempre usar o colete, as embarcações também tem que ter a autorização, né? Tudo tem que estar dentro da legalidade para que a gente não noticie aqui ao vivo mortes como essa, dessa jovem de 17 anos de idade que foi levada ainda com vida ao hospital após 20 minutos de manobra aqui pelo Corpo de Bombeiros Militar. Mas infelizmente você deu a notícia e é claro que a gente tem os sentimentos e dá todos os nossos pêsames para a família, né, Henrique? Sem dúvida nenhuma. Vivi, eu quero continuar conversando com você, prioridade absoluta para você nessa edição do Nosso Cidade, mas eu estou aqui na linha com o Tenente Benvenuto. Ele participou acompanhando de perto esse resgate dessa moça. Vou conversar com ele já, volto a te receber aqui no Nosso Cidade. Tenente Benvenuto, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui ao meu lado. Tenente, recebemos agora essa notícia terrível, após esse resgate muito rápido do Corpo de Bombeiros, o deslocamento dessa jovem de 17 anos ao hospital de base, mas infelizmente ela não resistiu. Boa noite. Boa noite, Henrique, boa noite. Infelizmente tivemos essa notícia, o Corpo de Bombeiros se solidariza com a família. Fizemos o possível, realmente. Mobilizamos uma grande equipe, mobilizamos equipes terrestre, aquática, aérea, fizemos o possível. Mas, infelizmente, acidente é dessa forma que acontece, né? Tenente, vamos aproveitar, né, esse espaço aqui para a gente alertar as pessoas. Né? Nesse acidente em si, vocês foram avisados e rapidamente chegaram ao ponto correto onde estavam essas 4 pessoas, 4 mulheres que estavam ali se divertindo e que resolvem entrar e nadar no lago. Como foi esse chamamento e como foi a ação de vocês, por favor? Henrique, durante os finais de semana e feriados, nós temos várias equipes de prontidão. Nós temos 5 pontos de prontidão, além de mergulhadores nas nossas bases. E esse local onde ocorreu esse acidente trágico hoje, ele é um local conhecido das nossas equipes, né? Então, quando houve o chamado que havia esses jovens se afogando na área, rapidamente deslocamos a equipe, tanto terrestre como via aquática, com embarcações, e de imediato já começamos a efetuar o nosso mergulho de resgate, né? Então, é um mergulho complicado, difícil, o lago ele é muito amplo, não tínhamos informações precisas do local do afogamento, por esse motivo demorou aproximadamente 45 minutos para encontrarmos a vítima, né? Tenente, o Lago Paranoá ainda oferece uma dificuldade muito grande de visibilidade na hora do mergulho? Henrique, depende da época do ano, depende de uma série de fatores. Mas nesse caso específico, não dificultou muito mais a localização em si. A vítima foi encontrada a 2 metros de profundidade. Então não era uma grande profundidade. E a aproximadamente 70 metros da margem. Isso realmente dificulta a mobilização dos mergulhadores. Para tenente, ela estava ao lado de 3 amigas. Quando vocês chegaram, as 3 amigas já estavam na margem e apenas ela lá dentro ainda, com esse aviso evidente de muita preocupação, que ela não voltou, é isso? Isso. Quando nós chegamos, as nossas primeiras equipes chegaram ao local, a informação era que eram 4 banhistas, 3 tentaram sair por algum motivo, foram sair, se assustaram e apenas 3 conseguiram sair, com a ajuda, inclusive, de populares ali da área. E uma não tinha conseguido sair, estava submersa. Imediatamente, nossos mergulhadores caíram na água, começou a procura com mergulho, com equipamento sonar que nós utilizamos nas nossas embarcações, e foi isso que transcorreu. 45 minutos, encontramos a vítima, entregamos as nossas equipes médicas ao resgate especializado, que nós estamos na área com a nossa aeronave, com a equipe médica no local,
E 20 minutos de manobras, conseguimos restabelecer os sinais vitais, levamos para o hospital com prioridade, já tudo pronto lá no hospital de base. O hospital de base foi informado, já deixou a sala vermelha pronta para o atendimento, e foi isso que o Corpo de Bombeiro fez. A gente sempre trabalha dessa forma, com a máxima brevidade possível, para dar o melhor atendimento à população. Tenente, os outros 3 ou as outras 3, né, colegas que estavam na margem, todas estavam bem, não precisaram de nenhum atendimento especial, não? Não, elas foram atendidas também por nossas equipes, elas ingeriram bastante água, as informações que elas passaram, estavam bastante nervosas, tanto que elas não conseguiam dar maiores informações, inclusive de localização mais precisas, né? E foram conduzidas ao hospital de base também para avaliação. Agora, o tenente, é possível a gente dizer aqui qual foi a dinâmica desse afogamento? Essas 3 meninas que estavam do lado de fora, que estavam com essa moça que infelizmente acabou morrendo, explicaram qual foi a dinâmica? Elas estavam brincando de uma competição, onde vamos chegar, quem vai chegar mais ali no meio do lago, enfim. Não, Henrique, nós não temos como precisar dar essa informação, porque quando nós chegamos no local, nossa primeira equipe chegou, as 3 vítimas já estavam fora da água, e elas realmente estavam muito nervosas, elas não conseguiam verbalizar tranquilamente, sabendo que tinha uma amiga que tinha ficado para trás. Então, era uma situação muito dramática para elas, e nós não temos essa dinâmica do acidente. Nós, infelizmente, nós não temos essas informações. Agora, tenente, nesse local aí, na QL12, qual é a profundidade, mais ou menos, do Lago Paranoá? Henrique, aí esse local ele tem uma característica, segundo informações das nossas equipes de mergulho, que são acostumadas a trabalhar nessa área, fazer alguns resgates, tem um banco de areia aí que vai até uns 50 metros, 70 metros adentro do lago. E logo depois desse banco, sofre aumenta a profundidade bruscamente. Então, tem essa característica nessa região. Ela foi encontrada submersa a 2 metros de profundidade. Tenente, só para explicar para a gente, para as pessoas que estão acompanhando a nossa cidade nessa grande audiência, esse chamado banco de areia, para as pessoas entenderem. Se eu estiver explicando errado, por favor, tenente, só me corrija, né? Por favor. É que a pessoa se sente um pouco mais confortável, está dando o pé ali, ela está ali se divertindo, está dando o pé, só que ela continua caminhando, e de repente afunda, né? Se assusta, não é, tenente? E muitas vezes não consegue voltar, não consegue recuperar o fôlego para nadar, né? Se é que se sabe nadar, não é? Tem isso também, não é, tenente? Isso. Henrique, você explicou muito bem. É mais ou menos isso que acontece. Então, muitas vezes, o que nós orientamos o Corpo Bombeiro, não tomem banho, não vão fazer essas atividades aquáticas em regiões que vocês não conheçam plenamente, que vocês não tenham conhecimento. Então, você vai andando, você explicou muito bem, vai estar dando na cintura ali, está dando o pé e começa a se divertir. Eram 4 jovens, 4 amigas, e de repente essa profundidade bruscamente aumenta. E a pessoa não sabe nadar muito bem. Não sei se é o caso dessas vítimas, não tenho conhecimento, não consegui essa informação se elas sabiam nadar ou não, mas isso é o mais comum, é o que acontece mais. Não conhece a região e vão andar numa região, vão tomar banho numa região que não tem... E lá não tem salva-vida, não é um dos nossos postos avançados. Nós temos, em feriados e finais de semana, nós temos 5 postos avançados, com militares de prontidão durante todo o dia. E esse não é, coincidentemente, não é um dos nossos pontos de posto avançado. Agora, tenente, eu não posso perder essa oportunidade de estar ao lado do senhor aqui. Estamos em pleno feriadão, e eu dizia agora há pouco aqui a importância do brasiliense ocupar democraticamente o Lago Paranoá, não é? É um espaço maravilhoso para o lazer da família brasiliense, mas nós precisamos falar dos perigos e dos riscos, né, e dos cuidados que o brasiliense e a família brasiliense precisa ter no Lago Paranoá. Um deles, e quero te ouvir sobre isso, é nadar, né, e beber. Né? Beber e nadar e sair para dentro do Lago Paranoá.
tem que evitar isso, não é, o tenente? Aí, com certeza, essa é uma orientação universal. Então, bebida não combina com água. Então, quer tomar sua bebida alcoólica, fique longe do Lago Paranoá, fique longe da água, se divirta com sua família, mas se quer consumir alguma bebida alcoólica, fique longe. Outras orientações que nós passamos, Henrique, se alimentou, logo em seguida tomar banho, evite. Comeu muito, exagerou um pouco, evita, espera um pouco, fazer aquela digestão. Outra que a gente acabou de falar tomar banho em locais conhecidos, em locais onde tem um mínimo conhecimento. Tinha 4 jovens, se uma pelo menos conhecesse bem a região, e talvez tivesse evitado. Nós temos também, se não sabe nadar, não tem experiência em águas profundas ou águas abertas, usar colete salva-vida, ir sempre em companhia de alguém que saiba nadar bem. E para uma atividade aquática como essa, você tem que estar se sentindo bem de saúde, tem que estar em plena forma física. Mas eu sei nadar, eu nado bem. Na minha infância eu nadava 3.000 metros, 4.000 metros. Mas e hoje? Você consegue nadar? Você está numa forma física adequada? E procurar também pontos onde nós temos nossos salva-vidas, nós temos nossas equipes especializadas, preparadas para dar esse atendimento, para fazer o resgate caso seja necessário. Eu dei um exemplo agora há pouco aqui, tenente, queria te ouvir também, porque esse exemplo que eu dei agora há pouco aqui no nossa cidade, eu já presenciei no Lago Paranoá. Pessoas querendo fazer um tipo de competição, entre aspas, não é? Elas entram no lago e fazem uma competição, tipo assim, eu via isso ali muito perto da ponte JK, não é? Onde tem uma movimentação intensa de muitos brasilienses, especialmente no fim de semana e nos feriados. Então, um dizia para o outro assim, vamos ver quem chega primeiro ali na ponte JK, né? E eles saíam nadando. É um risco muito grande, porque esse ali, não é, tenente? Não é bem assim, não é? Ali na ponte JK. No olhar, a ponte JK está bem próxima, mas a nado é preciso estar preparado, não, tenente? Com certeza, Henrique, com certeza. A pessoa, para ir para uma atividade aquática como essa e fazer uns desafios, a gente sabe o jovem como é inconsequente, como ele às vezes faz algumas brincadeiras que não pensam, né? Não pensam na consequência futura dessa brincadeira. Então já aconteceram alguns afogamentos dessa natureza. Ali na ponte JK nós temos outros problemas, como um trânsito muito grande de embarcações, por exemplo. Outra orientação que nós damos, evitem nadar em locais onde tem embarcações. Todos esses pontos de banho que nós temos, nossas equipes, têm marcações para o local onde os banhistas devem ficar, até o local que o banhista deve permanecer, por conta desse trânsito de embarcações. Então, são vários fatores que culminam num acidente, numa tragédia como a que aconteceu hoje, infelizmente. É claro que também precisamos lembrar aqui, né, tenente, um cuidado especial com as crianças, né? Com as crianças na beira do Lago Paranoá sempre, não é? Henrique, criança é um caso à parte, né? Além delas serem muito mais inconsequentes do que os jovens, elas precisam de ter um acompanhamento bem de perto do adulto, do responsável, preferencialmente sempre de colete salva-vida. Mas minha criança tem 5 anos, faz natação desde 1 ano de idade, não importa, não importa. Coloca o colete nessa criança, toma um banho responsável, se diverte com responsabilidade, que no final toda a família volta para casa bem. Tenente, nos lugares liberados pelo Corpo de Bombeiros, pela Marinha do Brasil, para banho no Lago Paranoá, qual é a área que o senhor recomenda mais cuidado? Henrique, nós temos alguns pontos um pouco mais críticos e outros que são mais recomendados, digamos assim, né? Por exemplo, esse da ponte JK, nós temos algumas dificuldades lá. Lá tem algumas áreas que a profundidade aumenta repentinamente, digamos assim. É uma área que tem muita pedra também. E além do grande trânsito de embarcações. E tem outra dificuldade na ponte JK, que é a concentração de banhistas. Isso dificulta um pouco nossa atividade, né? Porque
Uma coisa é nossas equipes acompanharem 10, 50 banhistas, outra coisa é acompanhar 1.000. Então, isso dificulta um pouco. Então, a Ponte JK é um lugar que a gente vê com um pouco com mais cuidado, nós mantemos até mais equipes lá acompanhando, embarcações, inclusive, em alguns momentos mais críticos do dia. Tem o deck norte também, que a gente tem um certo cuidado, por conta também, tem um trânsito de embarcação, tem muita gente, uma concentração de pessoas. E os locais que nós indicamos, assim, que é mais seguro, é mais tranquilo, nós temos a Ermida Dom Bosco, é um local onde tem uma área que não é muito profunda e não tem esse aumento brusco de profundidade. E a Prainha do Lago Norte também. É um local que a gente é tranquilo, não tem muita agitação, digamos assim. Tenente, uma curiosidade, por favor. Qual é a profundidade maior hoje no Lago Paranoá? Henrique, nós temos no Lago Paranoá a maior profundidade de 38 metros. Fica Uau. ali próximo à barragem do Paranoá mesmo. 38 metros. Tenente, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. Infelizmente, estamos dando a notícia de mais um afogamento com morte no Lago Paranoá, apesar de todo o esforço, de todo o trabalho do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Um abraço ao senhor, muito obrigado pelo carinho, feliz Páscoa para o senhor e para a família militar do Corpo de Bombeiros. Henrique, a gente que agradece, é um espaço importante para o Corpo de Bombeiros fazer esses alertas, principalmente nessas épocas de feriado, finais de semana. Lamentamos muito, a família, o Corpo de Bombeiros deseja aí um momento de paz com a família da vítima. E precisando do Corpo de Bombeiros, ligar 193, nós estaremos sempre à disposição. Um abraço, muito obrigado ao senhor. Eu converso um pouco mais aqui com a Vivi, que continua ali no Lago Paranoá, começa a escurecer em Brasília, não é, Vivi? Eu percebi que quando você começou a conversar comigo, tinha algumas pessoas aí ainda se divertindo, né? Nesse momento, como é que está? Ainda tem gente se divertindo uma hora dessa? São 18 horas e 22 minutinhos, Vivi. Ó, Henrique, na verdade já estão saindo, viu? E a gente acaba de escutar um apito dessas embarcações particulares chamando o pessoal para sair da água e ir direto ali para a base, que fica mais ou menos aqui na margem, um pouquinho atrás de mim. Então as pessoas já têm consciência e já estão saindo. Estão todas aqui respeitando as leis aqui da beira do Lago Paranoá, Henrique. Bem, Vivi, na grande audiência rotativa da televisão aqui em Brasília também, nessa grande audiência do nosso Cidade Alerta, nós precisamos repetir agora, 18 horas e 23 minutos, que mesmo com todo o esforço do Corpo de Bombeiros, 4 mulheres, hoje, jovens, estavam se divertindo no Lago Paranoá. 3 delas conseguiram sair a tempo, depois de entrarem quase 70 metros à margem do Lago Paranoá, mas uma delas ficou para trás. O Corpo de Bombeiros foi chamado, né? 45 minutos de busca, localizaram essa menina, trouxeram para a margem, fizeram a reanimação pulmonar com ela por mais de 20 minutos. Ela foi levada para o hospital de base, mas infelizmente agora há pouco chegou a notícia de que essa moça de apenas 17 anos de idade faleceu. Não é isso, Vivi? É isso, infelizmente a gente abriu aqui o link hoje, abrindo o jornal com a notícia de que ela foi levada com vida, e é claro que a nossa expectativa é que ela sobreviveria. A gente iria, inclusive, né, mais pra frente marcar, entrevistar todas essas meninas para saber de fato o que aconteceu, mas infelizmente é essa notícia que a gente dá hoje, bem no começo desse feriado, uma morte aqui no Lago Paranoá, mais precisamente na Península dos Ministros. Como você disse, ela ficou afastada cerca aí de 70 metros da margem, 2 metros de profundidade, 45 minutos afogada. Claro que o Corpo de Bombeiros foi acionado e aí tentaram reanimar, conseguiram levá-la com vida ainda para o hospital de base, né, daqui de Brasília, mas infelizmente, horas depois, a gente tem essa trágica notícia e traz aqui ao vivo para todo mundo, né, Henrique, que ela não resistiu. Já as outras 3, elas já estão bem, né, estavam com vida ainda quando o Corpo de Bombeiros chegaram, respirando bem, um pouco desorientadas. As 3 escaparam, infelizmente. Uma dessas amigas, muito jovem, ainda com 17 anos de idade,
responsabilidade, uma vida toda pela frente. Infelizmente veio a falecer. A gente não sabe por alguma negligência, alguma imprudência. E é claro que ao longo dos dias a gente vai estar atualizando sobre esse caso, né, Henrique? Ao vivaço, aqui no Cidade, Vivi Lira.